Olá, eu sou a Lara Sete, sou professora e pesquisadora do Instituto de Biociências da Unesp, campus Rio Claro. Tenho formação em biologia, sou bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em microbiologia aplicada e livre docência em recursos genéticos microbianos. Eu fiquei muito feliz com esse convite para participar da edição 2020 do Pint of Science de Araras, que traz como tema as mulheres na ciência. Então, eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre aonde eu faço ciência, né? Aonde eu desenvolvo as minhas pesquisas, que está associada com a área da biotecnologia microbiana marinha e antártica. E eu vou começar respondendo a uma pergunta: por que estudar os fungos de origem marinha e antártica? Bom, primeiramente porque esses fungos habitam nichos ecológicos que são pouco estudados, que são pouco explorados. E aí é que está a chance, né, da gente encontrar novas espécies, que são espécies ainda desconhecidas para a ciência. Também devido ao fato que os ambientes extremos, como é o caso da Antártica, por exemplo, sofrem as pressões seletivas, né, dos fatores ambientais daquele ambiente. Então, isso faz com que os micro-organismos desenvolvam adaptações para conseguirem sobreviver a essas condições extremas. E essas adaptações podem resultar na produção de compostos ou biomoléculas com propriedades específicas para aplicação em diferentes setores de importância socioeconômica. Bom, o meu primeiro projeto, né, o primeiro projeto que eu desenvolvi com fungos de origem marinha foi em 2005, com o apoio da FAPESP, e o meu primeiro projeto com fungos de origem antártica, tanto marinhos como terrestres, foi em 2010, quando eu fui convidada, né, a fazer parte de um grupo de pesquisa que já vinha estudando, já vinha explorando a microbiologia antártica, que era o grupo da rede Microbiologia Polar. E a partir daí eu tive a oportunidade, né, eu e os alunos, né, do meu grupo de pesquisa, de conseguir estar participando das expedições antárticas para realizar a coleta das amostras e desenvolver o nosso trabalho. Bom, estar num ambiente como a Antártica para realizar coletas de amostra não é uma tarefa simples, né? E nem é o caso também do ambiente marinho, né? A gente precisa de uma logística, né? Muitas vezes precisa de embarcação, e se as amostras forem coletadas em uma certa profundidade de estrutura para que a gente consiga coletar essas amostras, etc. e tal, né? Mas no caso mais específico da Antártica, por ser um ambiente remoto e com condições extremas e que mudam, né? Condições meteorológicas que mudam muito rapidamente, nós precisamos estar preparados para estar num ambiente como esse. Então, todos os pesquisadores, antes deles irem para a Antártica, eles precisam passar por um treinamento, né, que é o treinamento pré-antártico, que é realizado anualmente. Então, no ano que eu fiz, que foi em 2014, esse treinamento foi realizado na Ilha de Marambaia, no Cadim, né, que é uma estrutura da Marinha que tem lá na Ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro. E lá nós ficamos uma semana, né, internados lá junto com os marinheiros, vivendo um pouco o ritmo de vida deles, né, acordando cedo, arrumando cama, lavando banheiro, etc. e tal, e aprendendo também, sendo instruídos de uma série de informações e atividades para que a gente estivesse preparado para enfrentar o ambiente antártico, né? Então a gente teve palestras falando sobre as condições climáticas da Antártica, sobre os sintomas de hipotermia, a gente realizou atividades práticas de como entrar num helicóptero se você precisar ser resgatado, como pilotar um bote, como desvirar um bote se ele virar, e muitas outras, né? Então foi realmente uma experiência assim, eu achei muito boa, eu adorei participar desse treinamento e eu vou levar comigo como uma experiência de vida mesmo, né? Foi muito gratificante. Bom, o treinamento é apenas a primeira parte, né? Porque depois a gente de fato precisa chegar na Antártica. E aí começa a nossa jornada, né? Eu saí de Campinas e fui até o Rio de Janeiro, onde a gente se encontra no aeroporto do Rio de Janeiro, e de lá a gente
embarca no Hércules, né, que é o avião da Força Aérea Brasileira, que é adaptado para receber os pesquisadores, é um avião cargueiro, então eles adaptam o interior do avião, colocar assentos e cinto de segurança para que a gente possa fazer essa viagem. E a nossa primeira parada foi em Pelotas, né? Em Pelotas tem uma base do Programa Antártico Brasileiro, onde lá nós experimentamos todas as roupas e outras, né, indumentárias que a gente faz uma lista quando a gente está no treinamento pré-antártico. Lá nós temos a oportunidade de provar para ver tamanho, né, de bota, de casaco, de calça, e a gente faz uma lista e é lá em Pelotas que a gente recebe esse material que a gente listou e faz a conferência. Então a gente tem a oportunidade ali de provar, ver se está tudo ok, se não está faltando nada, porque na Antártica não vai ter uma lojinha na esquina para a gente comprar nada, né? Então a gente faz essa conferência, é bastante importante desse material. De Pelotas a gente segue para Punta Arenas, que é na Patagônia chilena, e é onde a gente fica hospedado e é a base de apoio para a gente voar depois para a Antártica, né? Então a gente fica esperando alguns dias ter o teto para voar e eu dei sorte porque no primeiro dia que deu teto a gente conseguiu voar e pousar na Antártica. E a gente pousa lá na Antártica na base chilena, né? E lá eles nos ajudam, eles nos levam até a beira da praia, onde o navio está nos esperando, o navio que dá apoio às expedições, né? Pesquisa Antártica, o navio brasileiro, né? Que dá apoio às nossas pesquisas, está nos esperando para nos levar até a nossa base, a base brasileira, né? Na Antártica. Então tinha um bote, nós embarcamos no bote, chegamos, subimos no navio e viajamos 4 horas, né, já lá na Antártica, até chegar na base brasileira. E foi uma viagem para mim assim acho que foi um retiro espiritual, porque estar naquela imensidão branca e azul foi algo indescritível. Eu acho que é só quem está lá para poder dizer o que é aquilo, né? Aquela magnitude da natureza, assim, é uma coisa realmente que me tocou, né? E eu considero um presente na minha vida. Bom, estando lá, a gente chega, a gente se ambienta, né, ao lugar, a gente recebe uma série de instruções, nós somos divididos em grupos para fazer tarefas, as tarefas diárias, né, de ajudar na limpeza de banheiro, cozinha e outras atividades enquanto a gente estiver lá na base. E a gente também recebe instruções do pessoal da Marinha, de nos organizarmos quanto às coletas, né? Então a gente faz uma listagem das coletas, dos locais que a gente pretende ir para fazer as coletas e das prioridades, quais são os locais prioritários. Porque lá tem grupos de diferentes áreas, né? Tem o pessoal que, quando eu fui, tinha o pessoal que trabalhava com peixes, tinha gente que trabalhava com a parte física, de geociência, tinha nós da microbiologia, então é um grupo heterogêneo. Então a gente tem que otimizar as coletas, né? Então, isso precisa ser bem definido, estabelecido, e todo dia à noite a gente fazia reunião para saber no dia seguinte, se tivesse condições meteorológicas para sair para fazer a coleta, para onde nós iríamos, para otimizar, né? A maioria dos grupos quer ir para cá, então vamos todos para cá primeiro, depois, e a gente organizando, o pessoal da Marinha nos instruindo e organizando dessa forma. Então, é muito bem organizado, eu fiquei muito orgulhosa, né, de ver a organização desse pessoal, tanto da Marinha quanto do Exército, que dá apoio às pesquisas na Antártica. Bom, eu também recebi mais um presente, que foi no segundo dia de coleta, ter a companhia de 2 baleias jubarte, que estavam por ali perto e a gente pôde passar muito próximo a elas, né, com o bote, a ponto de se esticasse a mão, pudesse tocá-las, né, e, nossa, eu não sei nem como descrever de fato esse momento, né, para mim foi uma emoção imensa, porque quando eu era estudante de graduação, eu tinha um sonho de ir para Abrolhos, fazer um estágio com as baleias jubarte, e eu não consegui realizar esse sonho. E aí, estando lá na Antártica, olha só o que me acontece, elas vieram me dizer um oi. Então foi um momento assim, eu cravei o dedo no botão da minha máquina, acho que eu tenho umas 200 fotos desse momento. Foi muito, 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 muito gratificante. Bom, e agora eu queria só falar um pouquinho para vocês sobre os locais de coleta, né? Tanto aqui nos oceanos brasileiros, né? A gente realizou e realiza nossas coletas no litoral norte do estado de São Paulo,
e onde a gente coleta diferentes invertebrados marinhos, algas também, né? Então esponjas, assídias, estrelas, algas, água, para isolar os fungos. E na Antártica, as nossas coletas, elas incidiram mais fortemente ali próximo à estação Comandante Ferraz, porque as que foram realizadas pelos alunos ou por mim quando eu estive lá, que ficaram na base, né, hospedados na base, então a gente, o apoio logístico não dá para ir muito longe, então a gente faz as coletas ali na Baía do Almirantado mesmo. Mas eu tive a oportunidade de ter alunos que conseguiram ficar embarcados no navio de apoio, e aí embarcados no navio eles puderam coletar em outras ilhas que fazem parte aí do arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, e não só a Ilha Red George, onde que está a base brasileira, né? Então a gente teve também a oportunidade de ter amostras de outras ilhas. E aí, estando na Antártica, a gente coleta o que dá para coletar, não só a parte marinha, como amostras terrestres. Então a gente tem, além das amostras de invertebrados marinhos, a gente tem líquens, solos de pinguineira, coletadas de osso de baleia, de madeira que estava lá abandonada. Então, o que a gente conseguiu coletar de amostras, a gente faz para poder isolar os fungos. E o que a gente faz com essas amostras, né? Eu acho que eu já falei a parte de isolamento, né? A gente usa essas amostras para isolar os fungos e a gente preserva também esses fungos isolados dessas amostras em condições adequadas para que eles possam estar ali disponíveis para que a gente realize as nossas pesquisas, né? Que são divididas em duas principais áreas. A parte da biodiversidade, né? A gente estuda quem são esses micro-organismos que estão habitando esses ambientes diferentes, né? E a parte biotecnológica, né? Que é a parte mais aplicada, onde a gente procura, a gente seleciona fungos que produzem enzimas que atuam em condições salinas, né? Que são aqueles que vêm principalmente do ambiente marinho, ou que atuem em temperaturas baixas e moderadas, que são aqueles que vêm do ambiente antártico. Bom, nesses anos todos de pesquisas, né, com o material marinho da costa brasileira e o Antártico, foi possível estruturar uma coleção, né, de fungos de origem antártica, que contém aproximadamente 2.800 isolados, e aí no caso eu tenho fungos filamentosos e leveduras, não são só os fungos filamentosos, e aproximadamente 700 isolados, nesse caso só de fungos filamentosos mesmo, que derivaram, né, foram obtidos a partir das amostras do litoral norte do estado de São Paulo. Esse material ele é preservado em duas condições diferentes, por 2 métodos de preservação distintos, porque às vezes ele pode não se adaptar muito bem a um dos métodos, então a gente preserva sempre em 2, para garantir que se eles não sobrevivam a um dos métodos de preservação, eles possam sobreviver ao segundo, e no caso a gente usa o método de Castellani, que a gente preserva esse material em água, em temperatura de geladeira, e o método de criopreservação a menos 80 graus, a gente usa ultrafreezer para fazer essa preservação. Bom, com relação às enzimas, né, que a gente estuda, como eu tenho essa coleção, né, constituída de fungos, a gente faz algumas triagens para diversas enzimas que têm aplicação industrial, né, principalmente. Então, por exemplo, as enzimas adaptadas ao frio, que são aquelas produzidas por micro-organismos adaptados ao frio, além delas poderem ser utilizadas em situações de baixa temperatura, por alguma demanda industrial, elas também são ativas, cerca de 10 vezes mais ativas em temperaturas brandas, que a gente chama de baixas a moderadas, que vai aí entre 20 e 40 graus, mais ou menos, do que as enzimas produzidas por fungos de ambientes mais quentes, como os mesófilos ou termófilos, né? Uma outra questão interessante aí, que a gente considera como uma vantagem, é que no processo produtivo mesmo, industrial dessas enzimas em larga escala, então se eu quiser produzir uma enzima que veio de um fungo de origem antártica, onde em temperatura ambiente, que está dentro dessa faixa que a gente chama de temperaturas baixas e moderadas, ela é amplamente produzida, ela é produzida em quantidade significativa, isso vai trazer uma economia incrível de custo para a indústria, para a empresa que está produzindo. Porque se você tiver que ou aquecer o processo, né? O fungo produz a 50 graus, é a temperatura que ele produz melhor, ou resfriar o processo, a temperatura que ele melhor produz essa enzima é 10 graus.
tem um custo associado a isso. Você precisa colocar um valor de energia para aquecer ou resfriar o sistema. Então, produção numa temperatura ambiente traz uma economia de custos para a empresa, né? Bom, existem diversas aplicações, demanda de mercado por enzimas que atuam em processos em baixas temperaturas, como, por exemplo, amaciamento de carne, que pode ser feito em temperatura de refrigeração, né? Então, a maturação da carne pode ser executada nessas temperaturas. Também tem temperaturas de fermentação, né, para a produção de álcool, ou mesmo processos fermentativos na indústria de alimentos, que geram as cervejas, por exemplo, que são temperaturas geralmente, em alguns processos baixas, né, 16, 18 graus. E entre outros, tem outras aplicações também, essas enzimas adaptadas ao frio. E com relação às enzimas que são produzidas por micro-organismos de origem marinha e que possam atuar em condição salina, eu destaco aí até uma das principais áreas do meu grupo de pesquisa, que é a utilização desses micro-organismos ou de suas enzimas, né, para biorremediação, a área de biorremediação, que é uma área onde você usa os micro-organismos e o metabolismo desses micro-organismos para degradar, né, para limpar ambientes que estão contaminados, que estão poluídos por poluentes ambientais. Então, a gente tem trabalhado com a descoloração e destoxificação de corante têxtil, corante efluente de indústria têxtil, que é um resíduo que sai da indústria têxtil, que tem uma série de corantes misturados, além de outros compostos, e é um resíduo salino e alcalino. Então, são condições que se aproximam do ambiente marinho e que traz essa vantagem, então, que a gente pensa dos fungos que habitam o ambiente marinho já terem uma vantagem biológica para serem usados nesse tipo de aplicação, né? Então, aqui vocês veem nessa figura um exemplo de alguns fungos crescendo, né, num meio líquido contendo um corante têxtil, e após alguns dias ele praticamente elimina esse corante do meio, seja por absorção desse material nas suas células ou por degradação. Então, você vê o meio na terceira figurinha aí, praticamente limpo, né? E além dos corantes têxteis, também a gente faz aplicação desse material, desses fungos, uso na degradação também do petróleo e de seus derivados, né, os derivados do petróleo. Então, eu vou mostrar agora, são dois exemplos vamos colocar assim, de estudos de sucesso do grupo, né, utilizando esse material marinho e da Antártica também, para que vocês tenham esse embasamento, né, uns sucessos aí. Temos outros exemplos, mas eu destaquei só dois. Então, tem esse fungo de origem marinha, o Penióforo sp, que foi isolado de uma esponja Anfímedo viridis, coletada no litoral norte do estado de São Paulo, e há muito tempo já, acho que foi em 2006 que a gente isolou esse fungo e começamos a estudá-lo, né? Quando a gente o identificou como sendo um penióforo, a gente viu que ele era um basídio miceto. Os basídios micetos são os melhores produtores de enzimas ligninolíticas, que são aqueles que atacam a madeira, né, para comer a lignina da madeira, para utilizar a lignina da madeira como fonte de energia, fonte de nutrientes, né? Então, na natureza, eles crescem dessa forma aí, como está colocado nesse tronco, essa última figurinha, dessa primeira sequência de figuras, né? E no laboratório ele cresce como está essa figura anterior, parece um algodãozinho, um algodão, né? Uma estrutura cotonosa crescendo numa placa de Petri. Como ele é um fungo basídio miceto degradador de lignina, fungos pertencente ao gênero Peniófora, nós começamos a investigar a capacidade desse fungo de produzir essas enzimas ligninolíticas, né? E uma dessas enzimas que mais nos interessa são as lacases, porque elas têm aplicação em uma série de setores, né? Tanto para o setor de biocombustível, para o setor de alimento, para parte de biorremediação, para o setor têxtil, para o setor de papel e celulose. Então, ela tem uma aplicação realmente em variados setores de interesse industrial e para o setor ambiental. A gente viu logo de cara que esse fungo era um bom produtor de lacases e começamos a estudar essas lacases, né? Então, no segundo momento, a gente quis ampliar a escala de produção das lacases por esses fungos e a gente obteve sucesso porque em bioreator de 3,5 litros a gente conseguiu também quantidades bem significativas de produção dessa enzima e foi onde a gente descobriu também que a produção significativa das lacases por esse fungo só ocorre se tiver em meio salino. A gente usa água do mar artificial para mimetizar a condição do ambiente salino nas nossas pesquisas, né? Então, em água do mar artificial há uma produção significativa dessas lacases. Sem água do mar artificial, praticamente o fungo não produz. Então, a gente
mostra nitidamente que se trata de um isolado que está adaptado ao ambiente marinho, à condição salina. Depois a gente procedeu com os nossos estudos e descobrimos que as lacases produzidas por esse fungo são muito provavelmente pertencentes a uma nova família de enzimas, diferente das outras que já têm aí estudadas e reportadas na literatura. Do ponto de vista de aplicação biotecnológica, nós aplicamos o fungo na degradação de corante têxtil e um dos nossos primeiros resultados foram bastante significativos, porque aqui, olha, a gente tem 3 concentrações diferentes dos corantes, do corante têxtil que foi utilizado nessa pesquisa, e após 7 dias e 14 dias de cultivo do Openiófora nesse meio contendo corante como fonte de nutriente. Então a gente percebe que depois de 14 dias ele limpa totalmente, ele consegue consumir totalmente o corante. Então, um resultado bastante significativo. Um outro estudo da aplicação desse fungo para a degradação, descoloração de um outro corante da indústria têxtil, que é bastante difícil de ser degradado, né? Permanece no ambiente por muitos anos, que é o preto reativo 5, é um azocorante. A gente também conseguiu resultados bem significativos em meio líquido, na degradação desse corante, e, concomitantemente, nós pudemos perceber que a presença, né, a influência da lacase e da manganês peroxidase, que é uma outra enzima ligninolítica, nesse processo de descoloração, de degradação desse corante. E aqui está o segundo exemplo que eu queria falar para vocês, né, de aplicação de fungos de origem marinha e antártica, que é no estudo mais recente do nosso grupo, que a gente já tem esse resultado, sobre a degradação de óleo diesel. Né? Então, aqui a gente fez um estudo em microcosmos em solo. Né? O que a gente faz? A gente pega solo, uma amostra de solo, 300 gramas, coloca num recipiente, né? E contamina esse material com 2% de óleo diesel. E aí a gente aplica diferentes tratamentos para ver qual tratamento vai dar um melhor resultado. Esses diferentes tratamentos incluem: um é a atenuação natural, onde a gente vai comparar os nossos resultados, né, com a atenuação natural, ou seja, é aquele tratamento que tem só o solo, né, e a contaminação com óleo diesel, não tem adição de mais nada. O outro tratamento a gente faz, além do solo, com a contaminação do óleo diesel, a gente coloca nutrientes, fontes de nitrogênio e fósforo, que a gente chama de bioestimulação, para ver se a gente estimula, colocando nutrientes, a própria microbiota que está ali naquele solo, a degradar o composto. No outro tratamento, a gente coloca a bioestimulação com a bioaumentação, que seria o quê? Além de bioestimular com os nutrientes, fonte de fósforo e nitrogênio, a gente coloca também, que é esse gráfico aqui, olha, a gente coloca também micro-organismos externos, que a gente chama de bioaumentação. E nesse caso, o que a gente usou? A gente já tinha estudos prévios do grupo em meio líquido, em escala de laboratório, que mostravam que esses fungos aqui, Aspergillus sclerotiorum, que a gente isolou de zooantídeo, também do litoral norte do estado de São Paulo, e essa levedura, Cryptococcus laurenti, que foi isolada do ouriço marinho, coletada na Antártica, a gente já tinha estudos que esses 2 micro-organismos, quando em comunhão, eles conseguiam degradar o petróleo e conseguiam degradar o óleo diesel. Né? Então, a gente colocou esses micro-organismos nos experimentos de bioaumentação que a gente usou nesses tratamentos. Então, nesse experimento aqui, que é a bioestimulação mais a bioaumentação, ou seja, X células colocadas aqui desses 2 micro-organismos, e nesse último aqui, que é apenas a bioaumentação, não tem a bioestimulação. Isso fica sendo monitorado, acompanhado ao longo de 120 dias, e no final do processo, para nossa surpresa, o tratamento onde a gente tinha bioaumentado com esses 2 micro-organismos, um proveniente do litoral norte do estado de São Paulo e outro da Antártica, foi o que deu o melhor resultado de degradação de hidrocarbonetos totais do petróleo. Então, mostrando o potencial desses micro-organismos na degradação do óleo diesel. Bom, ninguém trabalha sozinho, né? Então, eu tenho uma série de colaboradores que vêm me ajudando, né, nos desafios científicos, né? Congregando junto com o meu grupo de pesquisa, né, essas pesquisas, esses interesses aí para desvendar, né, a biodiversidade
dos fungos que habitam esses ambientes e também a aplicação biotecnológica. Então, aqui fica o meu agradecimento a todos eles, tanto os colaboradores nacionais como os internacionais, e um agradecimento especial aos alunos do meu grupo, né? Tanto os bolsistas como os estudantes, em todos os níveis, porque sem eles eu não consigo fazer nada. Eles são a força motriz, né, que fazem a bancada girar, né, enquanto eu estou aqui por trás, gerenciando e tentando conseguir recursos financeiros para a gente desenvolver os nossos projetos. E claro, não poderia deixar de agradecer também às instituições de fomento, né, que sem elas a gente não consegue recursos para desenvolver as nossas pesquisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, era isso que eu trouxe aqui para vocês. E eu estou deixando aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, para conhecer um pouco melhor das pesquisas do grupo. E eu gostaria de deixar também um agradecimento especial a todas as mulheres que fazem ciência nesse Brasil. Um abraço.